Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Gente, aqui, sabe, né, aqui no canal, né, no Academia Olímpia, a gente dá o troco mais ou menos com a mesma moeda, né? Então as pessoas que desrespeitam, né, a gente, o pessoal do Dáquila, Urandir aqui, ridicularizam, a gente dá o troco na mesma moeda. Mas tem outros canais que o pessoal é bem mais respeitoso, aborda o assunto, eles expõem o ponto de vista deles de uma forma muito mais respeitosa e a gente dá o troco na mesma moeda. Então esse aqui é o canal do Davi, encarando o sobrenatural. Eu gosto bastante do Davi, assim, eu acho que ele é um cara bastante inteligente, assim, ele coloca muita coisa da política nacional, eu não concordo com algumas coisas que ele fala de vez em quando, assim, mas é natural as discordâncias, né? E dentre as discordâncias, uma delas é essa aqui, né? Que ele coloca que UFOs são espíritos. Imagens gravadas em Itapecerica da Serra, em São Paulo, não deixa dúvidas. É o último vídeo que ele postou, né? Então, esse vídeo foi gravado agora dia 12 de julho de 2022. E as imagens eu vou pôr aqui para vocês são realmente muito intrigantes, pessoal. O bailar dessas luzezinhas, luzezinhas é bom, né? O bailar dessas luzes no céu. Então, só que eu queria dar um toque pro nosso amigo Davi, que é um cara, repetindo, eu acho que ele é um cara muito inteligente e tal, e a hora que ele acessar os canais certos para se informar, ele vai ter mais conteúdo para poder ter uma decisão sobre o assunto, né? uma opinião mais bem embasada, né? Até pela diversificação de fontes e tal, a gente vai chegando a uma conclusão mais objetiva sobre o assunto. Então, quando ele coloca que isso são espíritos, eu posso falar com uma certa propriedade, também não sei de tudo e tenho muito que aprender, mas eu tenho uma certa experiência na questão espiritual por ter realmente estudado bastante sobre o assunto, né? Então, antes de estudar ufologia, eu estudei o espiritismo. Primeiro estudei bem a Bíblia, depois estudei o espiritismo e caí na ufologia, né? Conforme tu vai estudando as coisas de forma até bastante profunda e tu vê que muitas perguntas ficam sem resposta, tu vai querendo avançar. E é inevitável, tu acaba caindo na ufologia, tu acaba ligando a ufologia com a espiritualidade, né? E agora a gente está, digamos assim, no ápice das informações, porque desde que eu consegui me ligar com o pessoal do Dáquila, o nível de informações realmente até agora, em relação a todos esses assuntos, foi o mais satisfatório. Né? Primeiro por causa do ET Bilu. Então, se alguém que está aqui assistindo esse vídeo, que chegou até esse ponto, ainda ou não conhece sobre o ET Bilu, que eu acho muito pouco provável, né? Ou ainda tem alguma resistência, então os últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, aliás, devo ter uns 5 ou 6 vídeos aqui no canal, que são todos relativos a essa questão, né, de como a gente desmascarou muitos dos que dizem que o ET Bilu é mentira. Então, gente, realmente o ET Bilu é fato, tá escancarado, né, tá mostrado, e o trabalho mais bem feito, as provas mais contundentes, mais irrefutáveis apresentadas até agora foi a análise do documentarista, que é o Júnior Lutero, né, o Rutan também. Ele fez um trabalho sensacional, maravilhoso, e o mais legal disso é que quando eu faço aqui no meu canal os vídeos sobre o ET Bilu, o problema é que para muitos é que eu sou um Dáquila, então para eles fica evidente que eu estou puxando a brasa pro assado do Dáquila, né, do Urandir. Mas, gente, é que na verdade eu sou um Dáquila porque o sentido da palavra Dáquila é aquele que busca a verdade, né? Então é isso que quer dizer Dáquila. E eu simplesmente me identifiquei. Quando eu conheci o pessoal do Dáquila, eu já tinha uns 6 anos mais ou menos de estudo profundo, ou mais 7, 8 anos, para falar a verdade, de estudo profundo de ufologia. E aí, conforme eu fui
estudando esse assunto cada vez mais, cada vez mais. Inclusive, eu também tinha uma grande resistência ao ET Bilu, e já mostrei para vocês aqui, inclusive uma grande mágoa que eu tenho com o Sr. Gevaer, que também já recebi aqui no meu canal, não só no canal com live, ele esteve pessoalmente aqui no meu estúdio. Então eu convivi por 2 ou 3 dias aqui naquele fim de semana com o Gevaer, então eu tive uma experiência que foi muito elucidativa para mim. Aliás, e a minha experiência com o Dáquila, ela vem de setembro do ano passado para cá. Né? Um pouco antes de setembro para cá foi quando eu fiz a minha primeira live com o Rafael Hungria, tava naquela live o Rafael Hungria, o Otávio Reis e o próprio Urandir, né? O que foi uma grande honra para mim. E baseado nisso eu consegui descobrir um monte de coisa. Eu descobri a farsa que foi feita sobre o ET Bilu, né? Os vídeos que me fizeram acreditar que o ET Bilu era uma farsa caíram por terra quando eu vi o making of apresentado pelo pessoal do Dáquila. Então não fosse aquele making of feito pelo Dáquila, daquelas gravações do ET Bilu que foram feitas naquela época e apresentadas pela TV Record, pela Band, eu nunca saberia da verdade até hoje e continuaria até hoje acreditando que o ET Bilu era uma farsa. Mas depois de eu ter visto as montagens feitas e apresentadas tanto pela Band quanto pela Record, né, ficou evidente quem que está mentindo. Né? E aí a pergunta que fica, que a pessoa não precisa ser nem muito inteligente para chegar a uma conclusão óbvia, é: se o ET Bilu era uma farsa, por que a Record teve que falsificar as imagens, como foi apresentado aqui no meu canal, numa análise que eu fiz, e como foi apresentada de forma muito mais profunda, didática, até por uma questão de ter uns equipamentos de mais qualidade, né? Que foi essa análise que o documentarista, o Rutan lá, né? O Júnior Lutero fez no canal dele lá. Aliás, de tirar o chapéu, gente. Então, partindo do pressuposto que ficou escancarado, provado, que não há a menor sombra de dúvida mais de que o ET Bilu é real, né? Então, bate-se o martelo em relação a muitas outras questões que vêm lá do Dáquila, né? Como a outra questão que eles também provaram, que não é questão de opinião, eles provaram a questão da Terra convexa. O documentário deles sobre a Terra convexa gerou uma premiação que foi a primeira vez na história que um grupo de 30 civis, mais ou menos, né, receberam uma medalha de honra ao mérito por ter feito tais descobertas, que foram os experimentos científicos que comprovaram, né, empiricamente que a Terra é plana nas águas e convexa nos continentes. A história da boleta, do globeto aqui é uma fraude, é uma falácia. E diante do resultado apresentado, não tem como refutar, gente, tá? E então eu sempre, quando eu faço os meus estudos, eu procuro ver, né, quem que está apresentando os dados mais científicos, quem que foi a fundo nessas questões. E trago aqui no meu canal todas essas coisas, como eu trouxe o documentário da Terra Convexa, como eu trouxe a análise do vídeo, né, exposto pela Record. Eu fiz uma análise, depois repetindo, né, o Rutan fez uma análise muito mais profunda, aonde escancara, gente, não cabe mais nenhuma dúvida. ET Bilu é fato. Fato, verdade absoluta, irrefutável, inegável, não tem mais para onde correr, para onde fugir, né? O jeito que foi mostrado ali o troço. E da mesma forma, como eu estudei sobre o ET Bilu, sobre a Terra convexa, né, e cheguei a essas conclusões pelo empirismo, pelas comprovações, pela observação, que não tem como tu negar, o mesmo estudo eu procurei sobre o espiritismo. Então, quando o Davi coloca aqui que UFOs são espíritos, não, gente, UFOs não são espíritos, são coisas totalmente diferentes. Eu já abordei há bastante tempo, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás aqui, eu devo ter feito, acho que uns 4, 5 programas até, não todos com o título, mas eu acabo abordando esses assuntos em vários outros vídeos que eu faço, sobre o Projeto Scully, né, o estudo que foi feito lá na cidade de Skull, na Inglaterra, onde um grupo de cientistas, inclusive teve até um cara que fazia o sistema de comunicação da NASA,
que também acabou participando, porque foram convidados vários cientistas. É isso que eu gosto, gente. Quando as pessoas querem realmente pesquisar alguma coisa, eles deixam dogmas de lado, deixam diferenças de lado, e eles partem para o campo das experiências. E é isso que foi feito lá, no que acabou resultando como o Projeto Skull, né? Scully. E era a Sandra Foy e Roger Foy, parece que era o nome do casal lá. E eles chamaram diversos cientistas e fizeram diversos experimentos. Então aqueles que eram mais céticos, eles foram lá, era gravado numa sala escura, num porão. After endless fake ghost TV shows, here at last is a documentary that presents the real evidence. Their initial claims were that they were in contact with a group of deceased entities who were producing, with their help, a number of pictures of either deceased persons or strips of films, which they claimed to be produced without any cameras and in the dark. To eliminate any possibility of hoaxing, the scientists brought their own film and locked it in a specially designed security box. The box was held in the hands of the investigators so that no one could get at it. And then immediately afterwards, we would take it out of the box ourselves so that no one else touched it, and then develop it ourselves in a special machine. Despite all these precautions, the experiments continued to produce the incredible images seen here. Some of the initial experiments involved photography. These began conventionally enough, with the Foys being told to load a film into a camera and place it on the table. But after this, things began to get very strange. We heard the camera moving round over our heads, and clicking and being wound on by spirit. In total darkness, so that in reality, nothing should have showed up on the film. But when the film was developed, there were amazing pictures. Wartime pictures of St. Paul's, of a bus that was blown apart in the Blitz. Quite amazing stuff. It was never explained to us exactly why we got these particular pictures, other than the fact that we had a separate photographic spirit team working with us at that stage, who were practicing their art and seeing what they could achieve. Some films contained images of faces, including human faces, in various stages of formation. There were a series that appeared to represent bubbles and various other things coming together, partial faces, etc. We were told that what we were seeing were areas of communication within the spirit world. The Skull Group believed these faces were images of deceased people, which were somehow projected from the other side. To them, this theory was confirmed with the appearance on another Skull film of this blurry profile. Communicators through the mediums informed them that it belonged to a man named Kingsley Fairbridge, who had died in 1924. We were put in touch in a very obscure way with his daughter, who was happy to agree that that was a picture of her father. In the next experiments, the Skull Group say they were able to create these images not only in total darkness, but without the use of a camera. We were asked by the spirit team to put a totally unopened Polaroid 35mm film just in its plastic container. If the spirit team felt that they'd achieved a result, we were asked to develop it. This could be done immediately in a special processing machine. You can imagine our surprise when we brought this film up, they'd never been opened, put it through the processor and viewed it, and there was images and faces and writing. How do you explain it was there, you know?
In order to counter accusations that they faked these images, the group invited independent investigators to select the films. I checked the box, which was factory sealed, identifiable by the glue marks. He then broke the seal, signed the plastic film container and carried it into the session where it remained on the table. But could it have been switched? I'm 100% certain that the film I selected was the same film that was returned to me at the end of the session. The film was immediately processed in front of him. Halfway along the film, we could see a Latin statement. The Spirit team had said that they'd worked on the film, and lo and behold, there it was. Investigators say these images were created in total darkness. But how? I think that those pictures can be explained only by imagining that the spirits can project their recollections and images onto a film in some way we can't begin to understand. The only alternative explanation is they are all fakes, and I don't believe that there's evidence that that is the case. Although the mechanism for their creation remains a mystery, investigators concluded they were unique. As far as the photographic evidence is concerned at Skull, the strips of film, there has, in my view, never been anything like that at all, ever. As far as I'm aware, I don't think there is any scientific evidence for life after death. Spurred on by the photographic experiments, the Skull Group began a series of video experiments called Project Alice, after Alice through the looking glass. Their ambition was nothing less than to try and capture moving images sent from the spirit world. The Skull Group insists that instructions on how to position the camera and mirrors came from their spirit communicators. They were told to set up a video camera in the dark cellar, aim it at a pair of mirrors so that it could only film its own viewfinder. While it was recording, nothing unusual was seen. But when the tape was played back, these remarkable pictures appeared. We had images on the video, sometimes of what looked like a tunnel of light. Other times, spirit faces were coming towards us. Sometimes what appeared to be a doorway moving. Skeptics claim these images were created by video feedback, occurring when a camera records its own output. But scientists have ruled this out. Video feedback doesn't produce this kind of result. As to what these extraordinary pictures represent, we can only guess, since their meaning was never explained to the Skull Group. This video, also totally unexplained, appears to be a ghostly face with moving eyes. Later, a few video experiments were attempted in full light. Again, nothing unusual was seen during the recording. However, on playback, this unworldly figure appeared. But was it possible for the Skull Group to have faked these images? Not according to the investigator who monitored these experiments, Swiss lawyer and businessman Dr. Hans Scher. There's absolutely no possibility that this film could have been prepared before, because I selected one of the video films which was in its original packaging, which I opened. I took the film out, I signed the film, and I put it personally in the video camera. He inserted it into the camera. We never touched at any stage the camera or the film. When we played the
the film, it showed at the beginning a number of bubbles of various colors. But there was one particular bubble on there in which the face of a person appeared, and it was a man with spectacles. Although Dr. Scher did not recognize this face, the Skull Group thought it might have belonged to someone who was trying to communicate with him from the afterlife. Então esse pessoal, os cientistas convidados, fizeram toda uma análise, eles mesmos fizeram uma mesa super pesada, redonda, né, que foi confeccionada por eles, por esses cientistas céticos. Essa mesa foi levada até o campo de experimentos, lá onde aconteciam os fenômenos. Então eles sabiam que não tinham como eles pendurar, como eles forjar uma levitação da mesa. E aquela mesa levantou e girou no ar como se fosse de isopor, gente, entendeu? Isso pelos próprios cientistas que fabricaram a mesa. Então não tinha como ter nenhum tipo de fraude. Eles colocaram pulseiras com velcro, largas com velcro e fosforescentes nos punhos dos participantes desse experimento, de forma que esses punhos ficavam em cima da mesa e mesmo no escuro era impossível tu movimentar a mão para baixo da mesa para tentar erguer a mesa com a mão, alguma coisa, porque daí era possível a visualização dessas pulseiras fosforescentes mesmo no escuro. E também era impossível tirar as pulseiras porque ela era de velcro. O velcro todo mundo sabe que faz um barulho muito forte quando tu solta o velcro, né? E então os cientistas, de forma muito inteligente, se cercaram de todas as formas para evitar qualquer tipo de fraude. Depois de repetir, e foi uma semana de experimento todas as noites. E depois deles fazer vários experimentos, eu mostrei isso tudo aqui no meu canal, eles chegaram à conclusão de que os fenômenos espíritas, a comunicação com os espíritos é absolutamente real. Tanto que um desses cientistas que estava lá, houve uma semi-materialização, né, uma semi-encarnação, digamos assim, de um espírito, de uma senhora que inclusive colocou a mão sobre o ombro de um dos pesquisadores, dos cientistas que estavam lá e que eram céticos a esse assunto. Então dali saiu o resultado empírico comprobatório de que o fenômeno espírita é legítimo. Então até quando eu vi aquele documentário eu já sabia dessa questão da legitimidade do espiritismo, por causa que eu já tinha lido os livros do Chico Xavier, eu já tinha estudado bastante sobre o assunto para me convencer de que era um fato aquilo ali. Tá ok? Então, é baseado nessa experiência que eu tenho, que aliás eu não estou só falando aqui, isso foi mostrado aqui no meu canal também, como, né, desculpa ser repetitivo, mas é para deixar bem claro para as pessoas verem. Então, baseado em tudo que eu realmente estudei, eu não creio que o Davi tenha assistido esses documentários conforme eu assisti, eu não creio que o Davi aqui do canal Encarando o Sobrenatural, que ele tenha acesso àquelas imagens, aos experimentos, ao empirismo que foi apresentado naquele documentário, senão ele não faria essa afirmação que ele fez aqui, né? Então, essa afirmação que o Davi fez foi baseado, as crenças que ele tem, foi baseado na experiência pessoal que ele tem com isso até esse momento. No momento que ele tiver acesso àquelas informações, com certeza ele vai ampliar os seus horizontes e vai ter outra perspectiva sobre esse assunto, gente, tá? Então, o que ele coloca aqui num determinado momento é que ele acha que não tem a menor lógica um grupo de extraterrestres inteligentes se deslocarem, né, por distância longínquas para vir aqui, até aqui no céu, ficar fazendo um espetáculo, ficar girando numa coisa sem sentido, né? Ele coloca como isso seria absolutamente uma apresentação sem sentido, ficar girando dessa forma. Qual seria a moral? Tu vir de galáxias distantes numa viagem longínqua para chegar aqui e ficar fazendo um espetáculozinho de luz. Só que eu queria lembrar o Davi
que nós temos uma questão das pessoas que não são familiarizadas com esse tipo de evento. Existe muito uma dúvida em relação a essas coisas, muita gente que não acredita de jeito nenhum nesse tipo de coisa. E nós estamos chegando num ponto onde o contato é iminente, o contato massivo, né? Porque, de novo, o Bilu, que agora, depois desses últimos documentários que saíram aqui, ficou mais que provado que é absolutamente realidade. Então agora as pessoas vão tendo mais consciência de que não é só questão de fenomenologia, não é só questão de casuística, como alguns ufólogos, aí até os mais renomados do país, por incrível que pareça, infelizmente estão do lado oculto da força, do lado negro da força. Eles são pagos, a missão deles é justamente ocultar esses fatos. Então eles ficam prendendo as pessoas na casuística, ou seja, o estudo daquele disquinho voador que pousou ali, as marcas que deixaram, né, o pseudo-contato da pessoa, porque sempre ele só escolhe aquelas pessoas que tu não tem como provar. Por quê? Porque se ele tivesse interessado em revelar realmente o fato, né, do contato extraterrestre, ele já teria falado a verdade sobre os contatos que são feitos no Dáquila, desde que antes de Dáquila era Projeto Portal, né? E quando ele soube que os contatos eram verdadeiros, o que ele fez? Ele fez o contrário, ele criou toda uma situação para difamar e mentir contra o Urandir, e essas provas eu também já cansei de trazer aqui no meu canal. Já não quero, até no último vídeo que eu fiz sobre o Sérgio Sacani e sobre aquele evento que houve de ufologia no Senado, de novo eu coloquei todas as provas do processo, as provas do próprio Gevaer, confessando que ele mesmo foi lá e fraudou com uma caneta laser, ou seja, aquilo foi baixo demais, né? No mesmo vídeo que eu coloquei o Gevaer na televisão acusando o Urandir de ter fraudado com caneta laser, também mostrei o programa do Ratinho, onde o Ratinho deu espaço para o Urandir, no SBT, ir lá e mostrar as fotos do Gevaer flagrado com a caneta na mão, fraudando o evento do Urandir. Então ele falou que o Urandir era o fraudador, só que ele foi flagrado com a caneta laser flagrando o evento do Urandir. Então é essa história que nós estamos vendo muito agora, que é aquela coisa, acuse-os do que você faz, né? Então a missão do senhor Ademar Gevaer, da revista UFO, como ele é um dos marionetes do sistema, é prender as pessoas e não deixar que elas vão adiante na questão ufológica. Pra quê? Por que isso, gente? Porque enquanto a gente fica preso na casuística e não tem o contato com os seres, a gente não tem acesso às verdades que esses seres estão trazendo pra gente. E ter acesso a essas verdades é quebrar as algemas. Ter acesso a essas verdades é simplesmente abrir as portas da senzala. E os nossos escravagistas não podem permitir isso, não querem permitir isso. Por isso que eles estão atacando, né? A única forma deles manterem as portas da senzala fechada, a única forma deles continuarem mantendo as pessoas algemadas nesse sistema é as pessoas não sabendo a verdade. Por isso que eles lutam insistentemente, né? Com todas as forças que eles têm, para que aqueles que têm verdadeiros contato com os seres que estão trazendo essas verdades para nós, esses seres têm que ser calados. Essas pessoas, que nem o Urandir e que nem o Dáquila, têm que ser silenciadas. Então é por isso a difamação, né? Por isso o terror da Rede Record em ter que montar toda uma fraude, né, para esconder o ET Bilu. Só que, gente, nós estamos vivendo Apocalipse, e Apocalipse é revelação, não tem mais para onde correr para esconder esses fatos, tá ok? Então agora vamos falar um pouquinho de extraterrestres, né? Muitos estão falando que são demônios e coisa e tal, não são demônios, pessoal, por causa que o que a gente poderia chamar de demônios são esses Dracos, são os Greys, e esses não são extraterrestres, eles são todos aqui do nosso sistema Terra,
né? E esse assunto ele é muito louco, gente, porque tá tudo interligado. A questão terra plana, com a questão ufologia, com o Bilu, tá tudo interligado, né? Por quê? Por que que eles insistem em falar que o Bilu é uma farsa? Porque se o Bilu for real, as pessoas vão ouvir o que o Bilu tem para dizer. Então, o que que o Bilu tem para dizer? O que que o Bilu disse pro pessoal do Dáquila? O pessoal do Dáquila disse ou melhor, o Bilu disse pro pessoal do Dáquila: a Terra não é um globo como vocês imaginam. Vão buscar as informações, né? Aí o Urandir e o pessoal do Dáquila foi lá, fez todas as pesquisas, as informações, buscaram as informações e constataram e depois revelaram empiricamente de que a Terra não é um globo. E aí vem a grande pergunta: por que que eles escondem o verdadeiro formato da Terra? Porque ao fazer a gente acreditar que a Terra é um globo, a gente imagina onde ela começa e aonde ela termina, e imagina que tudo que existe nela já foi descoberto e que não tem mais nada de novo para descobrir. E aí está o grande gancho da coisa toda, pessoal. Por causa que, ao descobrir que a Terra não é plana, a gente também constata a existência de outros lugares aqui no sistema Terra. Esses outros lugares é exatamente onde estão escondidos as pessoas, que escravizam o nosso planeta aqui, né? E planeta, né, gente? Plano, não é globeta, tá ok? Se fosse uma bola seria globeta, é planeta. E os outros planetas, que nem Marte, Júpiter, coisa e tal, são outros lugares, tal qual a Terra, né? Que fazem parte aqui desse nosso sistema Terra, só que estão além das bordas desse pequeno lugar que a gente conhece como o nosso planeta, ou os continentes que a gente conhece. E ainda assim, dentro dos nossos continentes conhecidos aqui, tem uma porção de terra que não é nos declarada, que não consta nos mapas, que ela é escondida. Isso eu estou falando dentro da borda, que é um continente vizinho aos nossos continentes aqui, nessa parte central do nosso sistema Terra, né? Então esse negócio é muito complexo e por isso que está tudo relacionado e agora a gente consegue montar as peças do quebra-cabeça. Então, esconder as verdades sobre os extraterrestres é porque os extraterrestres estão tentando nos dizer a verdade. Por que que eles estão tentando nos dizer a verdade? Porque só a verdade nos libertará. O interesse deles é justamente o contrário do que é pregado por toda a mídia. Então o sistema de Hollywood, os filmes, todo mundo coloca os extraterrestres que eles querem vir, querem invadir e querem vir, melhor dizendo, né? Me perdoem o vocabulário aqui. Eles querem vir aqui para o nosso sistema, eles querem escravizar a Terra, eles são maus, eles são feios, eles são terríveis, tenebrosos. É essa imagem que sempre nos foi incutida sobre os extraterrestres. Por quê? Porque quando a gente tem medo, o medo é um impossibilitador do contato. Enquanto a gente está vibrando no medo, não tem como a gente ter contato com esses seres. Eles não conseguem se aproximar. Isso ficou muito claro, né, nessa reportagem, nessa análise, nessa perícia que foi feita da TV Record, né, onde o Cristiano, que era o repórter da TV Record, ele fica extremamente apavorado diante do que ele vê. Ele está vendo um ser se desmaterializar, virar fumaça ali na frente dele, como foi maravilhosamente mostrado no vídeo do Rutan, né, gente? Ali do Júnior Lutero. E ele escancarou, ele mostrou muito bem, né? Ele conseguiu botar filtros e tal, e ele provou as imagens ali. Então, gente, de novo, o Cristiano, no momento que ele está com muito medo, há a intervenção de um cara chamado Alexandre, que era um do Dáquila, que estava intermediando o contato entre o Bilu e o Cristiano. Quando o ET Bilu percebe que a equipe do Cristiano começa, que era o CQC na época lá, né? Não, desculpa, ele era da Record, o CQC era da Band, foi outra farsa que também fizeram contra o Urandir. Mas o pessoal da Record, que era esse Cristiano, o ET Bilu, ele diz, é só manter a calma, relaxa os seus tendões. Ele percebeu que o Cristiano estava absolutamente apavorado diante do contato. E o Alexandre intervém naquele momento, inclusive...
o pessoal da equipe da Record começa a brigar naquele momento, porque eles ficam totalmente desestruturados, porque eles estão diante de um ser. Eles foram lá para provar uma farsa, né? Eles foram lá para provar que era tudo charlatanismo, ilusionismo, e quando eles perceberam que era real o fenômeno que acontecia diante dos seus olhos, eles se desestabilizaram, eles se apavoraram, e aí o Alexandre, tanto o ET Bilu quanto o próprio Alexandre, que estava do lado do Dacta, disseram, gente, vocês têm que serenar os ânimos, vocês têm que se acalmar, né? Vocês têm que relaxar, por causa que o medo impossibilita o contato. O ET Bilu estava fazendo uma força gigantesca para se manter semi-materializado aqui, né? E essa vibração, a energia do medo atrapalha o contato deles. Por isso que eles não conseguem chegar aqui nas pessoas e relatar para as pessoas as verdades que nos libertariam. E é esse o gancho da coisa toda. É por isso que todos os filmes de Hollywood, tipo Independence Day, Alien, O Oitavo Passageiro, né, sempre retratam os alienígenas, os extraterrestres, como maus, feios, que eles querem vir sempre para dominar a Terra, o que é uma verdade. Essas imagens ficando no nosso subconsciente, a gente chama isso de controle cognitivo de memória implícita. Então, sempre se a gente for ver um fenômeno desse, e a gente já assistiu um desses filmes hollywoodianos que falam mal, né, que mentem, que difamam a questão extraterrestre, o nosso subconsciente vai assimilar aquilo ou como demônio, ou como alguma coisa ruim. A gente vai ficar com medo e os seres extraterrestres não conseguem se aproximar da gente para se comunicar com a gente. Então, olha a jogada do governo oculto, olha a jogada dos escravizadores. Tá ok? Então, esses ETs, que nem aconteceu agora lá em Caieiras, né? Caieiras, em São Paulo, que foi relatado que os extraterrestres estavam fugindo pelas ruas dos caminhões porque eles iam ser presos. Esses são os ETs, não são ETs, são seres físicos que têm uma tecnologia mais avançada do que a nossa, né? Eles possuem realmente esses discos voadores físicos que são derrubados, né? E eles realmente são presos, que nem o ET de Varginha. Eles são presos, eles são capturados, tu bota eles numa jaula, eles não têm como sair de lá. Isso não acontece com os seres extraterrestres de verdade, que nem o ET Bilu. Porque tu vai tentar botar o ET Bilu numa gaiola, ele vira fumaça e sai rindo da tua cara. Vocês estão entendendo isso? Essa é a diferença. Então, por eles serem de uma outra dimensão, o Davi também faz uma... Não só o Davi aqui do canal, esse Encarando o Sobrenatural, como muitos outros, eles fazem uma confusão com o mundo espiritual. Então, algumas pessoas acham que o mundo... Como eu próprio, eu cansei de falar aqui nos meus vídeos que os espíritos eram da 4D, porque isso foi antes de eu ter contato com um Dáquila. Eu não tinha ainda esse esclarecimento. Eu achava que o físico era a terceira dimensão, e o que estava fora da terceira dimensão, né, era extrafísico, e eram os seres dimensionais, que não são necessariamente de matéria, né? E aí eu fazia uma grande confusão. Como eu aprendi um pouco sobre isso, eu posso vir aqui tentar esclarecer o nosso amigo Davi, que eu gosto e respeito muito lá, né? E de que, assim, amigo Davi, isso que tu tá vendo aqui no céu, isso realmente não são espíritos, tá? Os espíritos, eles são extrafísicos, mas eles não são dimensionais. Eles continuam aqui na terceira dimensão. Eles continuam aqui no sistema Terra, só que eles passam a ser extrafísico. Já os seres extraterrestres, eles são aí de quarta, quinta, sexta, nona, né? E aí vai embora, né? Aí são outras dimensões. Então eles têm um controle total sobre a matéria. Eles conseguem se materializar e se desmaterializar a hora que eles querem. Então quando que nem o pessoal do Programa Espacial Secreto americano, inglês, chinês, quando eles aprisionam esses seres
né, que vem de disco voador aqui e eles derrubam essas naves, é porque essas naves são físicas. Uma nave de plasma, uma nave de energia jamais vai sofrer um acidente. Então, quando cai uma nave, quando faz um estrondo, como fez em Magé, como fez em Itapecerica, como fez em Roosevelt, então essas são naves físicas, e esses seres que são capturados e levados, que nem no caso de Roosevelt lá, né? E quando eles são levados para a área 51 e coisa e tal, então eles são presos, são seres físicos de terceira dimensão. Então a gente tem a mania, né, de achar que Grey, que os reptilianos, que os draconianos, que eles são extraterrestres. Não são. Eles são possíveis de ser capturados, eles são possíveis de ser mortos. O que eles têm é uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que os permite dominar essa questão, né, de densidade, magnetismo, pressão em luz, por causa que gravidade não existe. O que existe é magnetismo, densidade e pressão em luz, que é o MDPL, tá? Mas eu não quero me aprofundar nesse assunto. Então, dominando essa questão do magnetismo, eles conseguem fazer os seus discos voadores, né? Eles têm uma ciência muito mais avançada do que a gente. Mas são seres físicos aqui do nosso sistema Terra. Então, quando tu vê manifestações de nave em que aparece e desaparece, e a gente tem que cuidar também um pouco em relação a isso, porque essa tecnologia avançada de naves físicas também as permitem ficarem invisíveis aos nossos olhos. Mas o fato delas estarem invisíveis não significa que elas não estão ali fisicamente. A gente só não enxerga elas por causa de um manto de invisibilidade que eles criam devido à tecnologia avançada que eles têm. Agora, as naves de plasma, né, é outra coisa. Eles têm um poder sobre a matéria que é uma coisa totalmente diferente. Então, um ser que nem o ET Bilu jamais vai ser capturado, né? Tu bota o ET Bilu numa gaiola, ele vira fumaça, sai dali rindo da tua cara, ok? Ele virou fumaça, ele meio que se materializou, ele mudou de forma na frente do Cristiano do TV Record, só que nas imagens que nós temos tradicionalmente, isso não é fácil de analisar. Mesmo eu tendo visto aquelas imagens todas por diversas vezes, e eu ter até ajudado a desmascarar em função que mesmo não tendo acesso aos filtros, não precisava de muita coisa para tu ver aquela fraude grotesca que a TV Record fez entre a imagem do ET Bilu verdadeiro e aquela falsa que eles tentaram criar, né? Mas graças à análise e aos equipamentos, né, mais sofisticados, mais precisos que o Rutan tinha lá, ele conseguiu captar o Bilu quando o Bilu muda de forma, quando o Bilu vira fumaça, ele começa a captar aquela aura que tem ao redor do Bilu. Então, cara, aquele vídeo do Rutan, para quem ainda não acredita no ET Bilu, precisa ver aquele vídeo, tá ok, pessoal? Que é lá, procurem no Documentarista, tá lá escancarado. Eu também fiz um reactzinho sobre esse vídeo. Aliás, foi o penúltimo, e provavelmente quando terminar esse vídeo aqui, nas sugestões de vídeo no final, vão estar lá os quadradinhos da farsa, a farsa que montaram contra o ET Bilu, né, as provas de que o ET Bilu é verdadeiro. Então eu coloco sempre 4 vídeos ali, que são as provas, né, onde eu pego o pessoal do Danilo Gentili, do CQC mentindo, né? Ou seja, a questão Bilu é página virada, já foi mais que provado, não tem mais como discutir a questão ET Bilu, né? A farsa que tentaram fazer de difamação contra o Urandir, contra o pessoal do Dáquila, foi desmascarada. Está mais que provado empiricamente, para quem quiser ver, né, que ET Bilu, gente, é fato, é real, é empírico e está provado. Não tem mais para onde correr, tá? Então estamos aqui para fazer essa diferenciação entre os seres e esclarecendo. Então, para fechar o vídeo agora, né?
Pessoal, eu peço perdão quando eu sou muito repetitivo, é que a nossa ideia é atingir todos os níveis de compreensão, aquelas pessoas que precisam da coisa um pouco mais mastigada. Alguns ficam irritados porque tu fala, né, para bons entendedores, meia palavra basta. Agora, como a gente não quer atingir só os bons entendedores, a gente às vezes é um pouco repetitivo para que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de compreensão também tenham acesso a essas verdades que estão vindo agora, né? Que é o Apocalipse, que é as revelações que estão ocorrendo, felizmente, né? Felizmente está sendo desvelado todas essas questões e a gente está conseguindo finalmente romper as algemas, abrir as portas da senzala e como o nosso querido e amado Jesus Cristo falou, né? Só a verdade vos libertará. Tá ok, pessoal? Então, UFOs não são espíritos. E embora os espíritos utilizem-se de um veículo que eles chamam de aeróbus, ok? Que é o nome dado ao tipo a um ônibus voador que transportam os espíritos, né, para onde eles precisam ser transportados. É um sistema de transporte do mundo espiritual. De novo, que é um mundo extrafísico, porém ele é aqui da nossa terceira dimensão. Tá ok, gente? E outra questão, só para deixar bem claro também aqui do Davi, em relação a esse bailar que ele julgou ser sem sentido, ele disse, por que os seres viriam de distantes galáxias, se perdoe, por que os seres viriam de distâncias imensuráveis e tal, para chegar aqui e ficar fazendo um bailadinho sem sentido no céu? Então, Davi, não é sem sentido, meu querido amigo. Né? Esse bailado é para chamar a atenção das pessoas para algo diferente, para algo mais. É para deixar pulga atrás da orelha para as pessoas, né, buscarem conhecimento, como o nosso querido Etibilu vive dizendo. É o ABC da vida. Apenas busquem conhecimento. É o ABC da vida. Apenas busquem conhecimento. Então isso, pessoal, esse bailar, que embora possa parecer uma coisa sem sentido, é para estimular as pessoas de que tem algo mais acontecendo. E para reforçar também aquela questão bíblica de que fique atento ao momento que haverão sinais no céu. Então isso apenas é um sinal. Então eles fazem esse tipo de situação para a gente perceber que não é avião, que não é helicóptero, que não é drone, que tem alguma coisa realmente normal e aparentemente inexplicável acontecendo, para que a gente, né, estimule a curiosidade, que a gente busque informações sobre esse tipo de informação. Porque ao abandonar os dogmas, o sistema de crenças e cair profundamente em pesquisas, em buscar sabedoria em relação a isso, a gente acaba descobrindo a verdade. Ao descobrir a verdade, rompem-se as algemas, abrem-se as portas da senzala. E que é esse o grande objetivo dos verdadeiros seres extraterrestres, né, que trabalham para que a verdade chegue até nós, ok? São os anjos divinos, que são os amigos de Jesus Cristo, que sempre tiveram por aqui, desde os tempos bíblicos e muito antes disso, trazendo informações para libertar a humanidade, tá ok? Por quê? Porque chegando na verdade, só a verdade vos libertará. Palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Tá ok, gente? Então agora eu me despeço com muito respeito ao nosso amigo Davi, que eu gosto bastante, aprendi bastante com ele no canal dele, acho que ele faz um trabalho muito bacana com as pessoas, mas dessa vez, meu querido amigo Davi, você está redondamente enganado. Esses UFOs não são espíritos. Tá bom, meu amigo? Então espero que tu busque informação, que tu te aprofunde no assunto e devagarinho a gente vai chegar lá. E aqui também já mata aquela questão de quando falam de ET bom e de ET mal, né? Na verdade, os extraterrestres, eles têm já uma questão
evolucional, espiritual muito mais avançada. E esses greys, dracos e reptilianos, a maioria deles estão a serviços do governo oculto. Então, sim, esses fazem abduções, que é um verdadeiro sequestro. O pessoal de ET Bilu jamais sequestra as pessoas. Eles fazem convites para quem quiser conhecer o mundo extradimensional. É uma coisa totalmente diferente tu ser convidado e tu ser abduzido, que é sinônimo de sequestro. Então, o que é abdução? Abdução é sequestro por extraterrestres. Ou melhor, o que era chamado de extraterrestres. Greys, dracos, reptilianos, que hoje a gente sabe que eles não são extras. Eles são físicos aqui do planeta Terra e sim, abduzem, aterrorizam, sequestram vaca, né, se alimentam de gado, fazem aqueles experimentos e deixam as carcaças aí pro pessoal ver, né, pousam discos voadores e deixam marcas para cá e para lá. Isso é tudo físico, pessoal, não são extraterrestres, tá ok? Vamos saber diferenciar, de um lado, greys, dracos, reptilianos, e de outro lado, os seres dimensionais, tal qual Bilu, Tato, Ítalo, né? Com esses nomes, por que esses nomes, né? Tato, vem aqui, fala com o Tato, fala com o tio, fala, né? É justamente para quebrar esse estigma negativo, aterrorizante que o sistema do governo oculto tentou jogar no nosso subconsciente. Porque ao falar com uma criatura que se chama Bilu, Tato, Ítalo, né? E aquela vozinha infantil é justamente para quebrar o medo, né? E tu vê que mesmo assim, mesmo com o nome Bilu, mesmo com aquela vozinha fininha daquele jeito, né? O Cristiano da Record ficou se borrando de medo. Então tu imagina se ele tivesse um nome um pouco mais pesado e falasse com uma voz grossa, uma coisa assim. O cara teria tido um infarto, né, gente, tá? Então, espero que tenha ficado bem explicado tudo isso. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Um grande abraço, pessoal, a todos os amigos do canal Academia Olímpia. E um grande abraço ao amigo Davi, do canal Encarando o Sobrenatural. Valeu, tchau, gente.